aquilo que não está na doutrina de Cristo, como preceito, como ordenança legal para eu viver, para uma comunhão com Deus, eu não guardo. Eu tenho que praticar. Eu tenho que ser devoto e praticante, consagrando minha vida para viver uma vida de fé com Deus, dentro da doutrina de Cristo. Não é dentro da doutrina de religião, igreja alguma. Aprendam uma coisa aqui. Aprendam uma coisa, meus irmãos. A doutrina apostólica, as cartas dos apóstolos foram escritas com essa finalidade, para proteger a igreja, para instruir a igreja, para levar conhecimento à igreja contra os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, os falsos profetas. As cartas apostólicas foram escritas para a igreja para corrigi-la, para repreender, para instruir, para exortá-las, para ensiná-las na fé verdadeira, protegendo-as dos enganadores, das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Essa é a doutrina que edifica a igreja. Essa é a doutrina que exorta a igreja. Essa é a doutrina que a igreja precisa. A doutrina apostólica, que é a doutrina de Cristo, que os apóstolos pregaram. Essa é a doutrina que a igreja precisa estar recebendo como instrução da sua vida para uma fé verdadeira com Deus. Não é doutrina de igreja. Não é ensinamento de nenhum profeta, pastor, teólogo. O povo hoje está dentro das igrejas, aprendendo usos e costumes, aprendendo doutrina de igreja, aprendendo ensinamentos de homens que diz que é profeta de Deus, que Deus revelou. Não, irmão. Nós, igreja, membros do corpo de Cristo, nós temos que seguir a cabeça. E só há uma cabeça, Jesus. Pastor não é cabeça de igreja. A cabeça da igreja de Cristo não é um ministério, não é uma denominação. A cabeça da igreja de Cristo é o próprio Cristo. A igreja de Cristo não é um grupo, não é uma casa, não é um ministério, não é uma propriedade do homem. A igreja de Cristo somos nós, pessoas que somos propriedade de Deus, se estivermos selados pelo Espírito Santo de Deus para ser dele. Porque só é propriedade de Deus quem está selado pelo Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da redenção. Efésios 1, 13. Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selado. O sinal do povo de Deus, a garantia de que eu sou de Deus, é o selo do Espírito Santo, que só recebem todo aquele que crê verdadeiramente, convertendo-se a Jesus Cristo, com um verdadeiro arrependimento, para receber o batismo para a remissão de pecados. O selo, a garantia, o sinal de quem é e quem não é de Deus, não é uma carteira de membro de igreja nenhuma, de ministério nenhum. É o Espírito de Deus. E todo aquele que não tem o Espírito Santo não é dele. Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito de Deus, irmão? Você está pensando que ser de Deus é dizer eu sou da religião, eu sou da igreja A, eu sou de Deus, eu sou de Deus. É não. Cuidado, viu? O mundo diz que é de Deus. Os religiosos, todas as religiões dizem que é de Deus. Seja evangélica, seja católica, espírita, seja qual for. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus. E os que são de Cristo se purificam, se afastam de tudo aquilo que não condiz com a doutrina dele. Os que são de Cristo estão sendo guiados e conduzidos, não é por pastor, nem por papa, nem por padre, nem de igreja. Os que são de Cristo estão guiados pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Jesus disse isso. Use a palavra, se alimente da palavra, se fortaleça na palavra. Tem muita gente achando que está cheio de Deus, achando que sua vida está com comunhão com Deus, achando que está vivendo, servindo e fazendo a obra de Deus, dentro de devoção à igreja, trabalhos, obrigações, rituais, onde as pessoas vivem as obrigações religiosas, os rituais religiosos, os trabalhos religiosos,
as ordenanças da religião imposta pelo homem. Vida com Deus não é isso. O que Deus quer de você não é isso. Tem gente que pensa que está firmado em Deus porque é fiel e praticante, devoto, presente nos trabalhos e na obra de igreja. Obra de igreja nenhuma é obra de Deus. Nós, igreja, temos que fazer a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? O próprio Jesus vai dizer, alguém chegou para Jesus e perguntou assim, Senhor, qual é a obra de Deus para que façamos? Jesus vai responder, está lá em João capítulo 6, versículo 29 e 28. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Qual? Qual? Está no culto de oração? Está no trabalho de evangelismo de igreja alguma, de ministério? Está fazendo serviço para dentro dos trabalhos religiosos de igreja? Jesus disse, a obra de Deus é essa. Qual? Que creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer em Jesus, é se manter na fé, é pregar essa fé, é divulgar essa fé, é colocar o conhecimento de outros. Isso é a obra de Deus. Quando eu estou vivendo essa fé e me defendendo, pregando ela para outras pessoas, eu estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é um trabalho formal de igreja. A obra de Deus não é uma vida de devoção, consagração, de práticas, de serviço, de obrigações de igreja, de culto, de festa, de eventos. Não. A obra de Deus é você se manter fiel com a sua fé em Cristo e nessa fé ser firme, constante e abundante, sabendo que há galardão, não desfalecendo, não sendo inconstante, ser de firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã. Quando Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo não está se referindo aí à obra de igreja, à instituição, ministério de homem. Paulo está se referindo à fé, a Jesus Cristo, a fé que salva, a fé que nos faz ter vida com Deus, essa fé que devemos ser firme e constante nela, não se desviar dela. Por quê? Nesse contexto aí que Paulo fala isso, alguém prega para dizer, não, olha, seja firme e constante na obra do Senhor, irmão. Venha para a igreja, venha para os trabalhos, esteja no culto de oração, esteja nas obrigações da igreja, fique firme na obra do Senhor. Paulo não está falando disso não, irmão. Se você ler o contexto aí, Paulo está falando da fé em relação à doutrina. O contexto aí, Paulo vai escrever a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Esse contexto aí é em relação a uma doutrina herética que estava sendo pregada no meio dos irmãos. Alguém estava ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. E estava pervertendo o conceito dos irmãos, o entendimento dos irmãos. E Paulo vai combater contra isso. Paulo vai dizer aos irmãos que isso não é o que o Evangelho ensina, que eles não recebessem. Porque se eles recebessem, não poderiam ser salvos. Só é você ler o primeiro versículo do capítulo 15 de Coríntios, que você vai entender o contexto todinho ali. Valendo. Tem nada de igreja aí. Paulo não está se referindo a nenhuma obra de igreja, ministério, casa de alvenaria, local do homem, empresa do homem, negócio de homem. Esse negócio de igreja, casa de Deus, não é casa de Deus coisa nenhuma. É comércio dos homens. Onde o povo foi manipulado com essa mentira de que é a casa de Deus, para o povo estar lá consagrando, devotando e vivendo as obrigações, o escravicismo. As pessoas sendo escravizadas na vida religiosa, na submissão, na obrigação, dentro de igreja. Isso não é a vida com Deus. Teve um pastor aí do ministério aqui de Pernambuco, Assembleia de Deus Pernambuco, que disse que os seus membros, que os seus auxiliares, os seus colaboradores, têm que ser e jurar fidelidade à sua igreja. Ó. O pastor, presidente do Ministério Assembleia de Deus aqui de Recife, de Pernambuco, ele disse, num culto público, está filmado, foi para o ar, foi para a mídia, ele disse que os seus colaboradores têm que jurar fidelidade à doutrina da Igreja Assembleia de Deus. Não é a doutrina de Cristo. Eles não estão nem aí com a doutrina de Cristo. Eles usam o nome de Jesus, fala bonito de santidade, fala bonito no nome do Senhor, porque aqui Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Senhor. É mentira desses homens. Jesus não é Senhor coisa nenhuma dessas igrejas. Quem é o Senhor dessas igrejas são os donos delas, os pastores presidentes.
Meu irmão, nós temos que usar a palavra, irmão. Nós temos que ter a palavra de Deus. O alicerce da vida cristã não é uma vida de igreja. É uma vida na palavra. Mateus 7, 23, 24. Jesus vai dizer, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Não é aquele que pratica a obra de igreja. Nós somos igreja que devemos praticar a palavra. Não é praticar nenhum ritual de igreja, nenhuma obrigação de igreja. A nossa obrigação é com Cristo, com a palavra dele. Jesus não deu a ninguém essa ordenança, essa obrigação de ser fiel a nenhuma instituição religiosa. Todo mundo está dizendo aí, igreja de Deus é a minha, igreja de Deus é essa, igreja de Deus é aquela. E Deus conhece a sua igreja, que não é nenhum ministério, templo, nenhuma instituição do homem. A igreja de Deus é todo aquele que está em Cristo.